Você se lembra daquela sensação? A luz da TV iluminando a sala, o som da fita à velocidade de hemossedimentação sendo engolida pelo videocassete. Era o início de uma aventura, e no centro de tudo estava ele, o herói. Forte, destemido e quase sempre sem camisa. Mas você já parou para pensar por quê? Por que nossos maiores ídolos do cinema de ação pareciam ter uma alergia a camisetas? A resposta é muito mais profunda e fascinante do que você imagina, e envolve muito mais do que apenas mostrar os músculos. Nos anos 80 e 90, o cinema de ação viveu sua era de ouro, e essa era foi construída sobre ombros largos e peitorais definidos. Pense em Arnold Schwarzenegger em Comando para Matar, ou Conan, o Bárbaro. Pense em Sylvester Stallone, suando em Rambo, ou subindo no ringue em Rock. Jean-Claude Van Damme, com seu chute giratório e abdômen trincado em O Grande Dragão Branco. Esses corpos não eram apenas corpos, eles eram o espetáculo. Naquela época, Hollywood descobriu uma fórmula de sucesso. O corpo masculino hypermusculoso era um evento por si só. Não era só uma questão de estética, era uma declaração de poder. O herói sem camisa não era vulnerável. Pelo contrário, sua pele exposta era sua armadura. Cada músculo tensionado, cada veia saltando, contava uma história de disciplina, força e invencibilidade. Era a personificação do herói que podia enfrentar um exército sozinho, armado apenas com sua força de vontade e, claro, um físico impressionante. Essa era a linguagem visual da época. Em um mundo antes dos efeitos especiais dominarem tudo, o corpo do ator era o principal efeito especial. Quando o Arnold levantava um tronco de árvore gigante sozinho, ou Stallone escalava uma montanha gelada, nós acreditávamos porque o físico deles vendia essa fantasia. Era real, era palpável. O suor, a tensão, a pura força bruta. Isso criava uma conexão visceral com o público. Nós não estávamos apenas vendo um filme. Estávamos sentindo a luta e o esforço do herói. Mas aqui está o pulo do gato. Muitas vezes, essa exibição não era uma escolha artística do momento. Estava no contrato. Sim, você ouviu direito. Para muitos desses astros, existiam cláusulas contratuais que os obrigavam a manter um certo percentual de gordura corporal e a aparecer sem camisa em um número específico de cenas. O estúdio não estava investindo apenas em um ator. Estava investindo em um físico. Era um produto, uma marca registrada. O corpo de Schwarzenegger era tão parte do personagem quanto seu sotaque austríaco. O físico de Van Damme era sua assinatura, tanto quanto seus espacates. Essa obsessão pelo músculo criou um padrão, um molde para o herói de ação. E isso nos leva a uma questão interessante. Era apenas sobre poder e força? Ou havia algo mais? Havia uma certa vulnerabilidade nisso tudo. Pense bem, o herói, apesar de toda a sua força, estava exposto. As cicatrizes, os ferimentos, a exaustão, tudo ficava visível em Rambo 2, quando ele é torturado. A ausência de uma camisa não mostra apenas seus músculos, mas também sua dor, sua humanidade. Vemos o homem por trás do super soldado. Essa dualidade era poderosa. De um lado, o deus grego, o ideal de perfeição física. Do outro, o homem que sangra, que sofre, que luta para sobreviver. Era essa combinação que nos fazia torcer por eles. Nós víamos a invencibilidade e, ao mesmo tempo, a fragilidade. Era a jornada do herói escrita na pele. E essa tendência não se limitou aos anos 80. Ela evoluiu. Pense nos anos 2000. Gerard Butler em 300, os espartanos com seus mantos e abdômenes esculpidos levaram essa estética a um novo patamar. O corpo continuava sendo a armadura. Hugh Jackman, como o Wolverine. Quantas vezes o vimos em fúria, com as garras para fora e a camisa rasgada, mostrando o resultado de seu fator de cura, mas também de sua dor e raiva animal? Mesmo os heróis mais modernos, como Chris Hemsworth, no papel de Thor, ou Henry Cavill, como Superman, continuaram essa tradição. Embora o contexto tenha mudado, com mais efeitos digitais e narrativas complexas, a cena obrigatória sem camisa permaneceu. Por quê? Porque ainda funciona. Ainda é uma forma rápida e eficaz de estabelecer o poder, a disciplina e a dedicação do personagem menos e do ator menos ao papel. É um atalho visual que diz ao público: este cara está pronto para a batalha. E o que isso significava para nós, que crescemos assistindo a esses filmes. Para muitos, esses atores eram modelos. Eles nos inspiraram a ir para a academia, a nos esforçar
a buscar uma versão mais forte de nós mesmos. Eles representavam a ideia de que com trabalho duro e disciplina, poderíamos superar qualquer obstáculo. Era uma fantasia, claro, mas uma fantasia motivadora. Eles nos ensinaram sobre resiliência, quando Rocky apanhava no ringue, mas se levantava mais uma vez, seu corpo machucado contava a história. Não era sobre não cair, era sobre levantar. Quando o exterminador do futuro tinha sua pele arrancada, revelando o endoesqueleto de metal, era a metáfora final. A máquina por baixo da carne, a persistência implacável. Essa era de heróis sem camisa moldou uma geração. Ela definiu o que era ser durão no cinema por décadas. E mesmo que hoje os heróis de ação sejam mais diversos, com diferentes tipos de força, a imagem do guerreiro de peito não ainda ecoa em nossa memória cultural. É um símbolo poderoso, nostálgico, que nos transporta de volta para aquela sala de estar, com os olhos grudados na tela, maravilhados com a força impossível daqueles homens que pareciam deuses. Eles não eram apenas atores, eram ícones, e seus corpos eram as telas nas quais as maiores histórias de aventura, luta e superação foram pintadas. Da próxima vez que você rever um desses clássicos, preste atenção. A ausência de uma camisa não é apenas um detalhe, é parte da história. É a linguagem silenciosa do herói. Essas memórias, essa sensação de admiração, é algo que nos conecta. Se você também cresceu com esses filmes, se também se sentiu inspirado por esses heróis, então você faz parte dessa história. E é por isso que criamos este canal, para reviver e entender esses momentos juntos. Se essa viagem no tempo te trouxe boas lembranças, se te fez enxergar esses filmes de uma nova maneira, então faça parte da nossa comunidade. Deixe seu like, para que a gente saiba que estamos no caminho certo. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma das nossas próximas viagens ao passado do cinema. Temos muito mais histórias como essa para contar. Pense nisso. Cada like, cada inscrição, é como um voto de confiança, nos dizendo para continuar cavando fundo, para continuar trazendo essas análises que conectam nossa paixão pelo cinema com as memórias que nos formaram. Não clique para sair ainda, clique no botão de inscrição, faça isso agora. Torne-se parte desta legião de fãs que não apenas assiste, mas entende a magia por trás da tela. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.